Lucas 20. Pastor Edilton, na semana passada, falou a respeito da oferta da viúva pobre, em Lucas 21. Foi um pedido que eu fiz a ele. Eu disse a ele: pastor, olha, eu vou fazer um encerramento daquele trecho que nós estamos trabalhando, já tem alguns domingos, e deixa esse restinho do texto para eu tratar, porque ele vai estar conectado com tudo aquilo que nós já falamos até aqui. Então, Lucas, capítulo 20, finalzinho do versículo 41 até o fecho do capítulo. Antes da leitura, nós vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti essa noite, com os nossos corações rendidos, a nossa atenção inteiramente voltada para os Teus conceitos eternos, para a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, a orientação e a instrução do Teu Santo Espírito. Que sejamos tomados, ó Pai, da plenitude do Senhor. Que possamos aprender do Senhor e viver efetivamente essa palavra. Nós não queremos apenas conhecimento, mas nós queremos andar com o Senhor. Dar um testemunho contundente de quem é Jesus e da nossa salvação. Portanto, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, nessa hora, permeie os nossos corações e que essa palavra possa, de alguma forma, nos alcançar. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, Lucas, capítulo 20, do verso 41 até o final do capítulo, que nos diz assim: mas Jesus lhes perguntou. Veja que aqui vale já uma ressalva, que Jesus vem sendo indagado nas últimas passagens, por escribas, por saduceus, com perguntas capciosas, com perguntas maliciosas, para colocar o Senhor numa situação delicada, difícil, e deixá-lo vulnerável para a prisão. O que Jesus dissesse poderia ser usado contra ele no tribunal. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Os detratores, os opositores, continuam à espreita, esperando que nós falemos qualquer coisa para que possam nos incriminar. Eu compartilhei no estudo de quarta-feira que pastores presbiterianos, eu não estou falando de outros, estou falando de pastores presbiterianos, já têm respondido processos por aquilo que eles estão falando, o óbvio da palavra de Deus. Mas veja que vira agora aqui. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é o filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. Como pode ser ele seu filho? Um enigma. 45. Ouvindo-o, todo o povo recomendou a Jesus e a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Meus irmãos, Jesus fez uma pergunta básica aos seus opositores: que pensais vós do Cristo? De quem é filho, afinal de contas? Filho de Davi? Trata-se de uma pergunta fundamental para todas as gerações e para cada indivíduo. A figura de Jesus, a pessoa de Jesus, é decisiva na história. Não apenas divide a história em antes e depois de Cristo,
Mas a pessoa de Cristo é a única chave que temos para a salvação eterna. É a pessoa do Senhor. Portanto, o que pensamos a respeito dele muito importa e é crucial, essencial, pois a salvação e o destino eterno dependem do que se crê a respeito de Jesus. Quem é Jesus para você? Nós vamos tratar de algumas verdades à luz desse texto. A primeira delas é o admirável testemunho sobre a divindade de Jesus no livro dos Salmos, versos 41 a 44. Após dar respostas firmes, contundentes aos ataques dos adversários, Jesus lhes propôs essa pergunta, pediu-lhes que explicassem uma expressão no Salmo 110, onde Davi falou a respeito do Messias, chamando-o de Senhor. O Messias que haveria de vir. Os líderes religiosos consideravam o Salmo 110 profético e afirmavam que nesse cântico Davi se referia ao Messias. Eles nutriam esse entendimento a respeito do Salmo. Mas se o Messias é o Senhor de Davi, como que ele pode ser o filho de Davi? Se ele é o Senhor, porque Davi o chama de Senhor, como que ele pode ser filho? Olha a pergunta que Jesus dirige aos seus opositores. Os escribas não tiveram qualquer resposta. Eles não conseguiram perceber a sublimidade da verdade de que o Messias deveria ser Deus e homem. Deus e homem ao mesmo tempo. Também não notaram que, embora como homem o Messias era filho de Davi, e como Deus era Senhor de Davi. A ignorância dos saduceus em referência às Escrituras fora exposta a todos na passagem anterior. Embora se apresentassem como mestres e detentores das chaves do conhecimento, mostraram-se absolutamente incapazes de compreender o conteúdo de suas próprias Bíblias. Eles não estavam compreendendo o que liam. Tem um livro de hermenêutica cujo título é Entendes o que lês? Entendes o que lês? Até hoje a Bíblia é um livro difícil. E até a volta de Jesus o será. Existem passagens, talvez você nunca parou para pensar nesse enigma que Jesus propõe aos seus opositores. Como que ele, o Messias, é ao mesmo tempo Senhor e filho de Davi? Existem passagens difíceis de entender, mas aqueles líderes religiosos que se colocavam nas cadeiras do ensinamento não estavam compreendendo absolutamente nada. Dentre todas as vitórias de nosso Senhor contra os seus inimigos maliciosos, nenhuma outra perturbou tanto quanto essa. Nada abate mais o orgulho humano quanto o ser publicamente exposto como ignorante de coisas que alguém imagina ser de sua peculiar esfera de conhecimento. A pessoa acha que sabe, mas não sabe de nada. O que mais escreveu salmos foi o rei Davi. Seria ingênuo da nossa parte imaginarmos que o saltério contém apenas percepções, experiências, sentimentos e louvores dos salmistas. Mas o tema central não era a vida de Davi, o reino de Davi, as glórias de Davi ou do filho de Jessé. Mas a centralidade, o assunto principal é Cristo. Seus sofrimentos, Salmo 22. Salmo 22 está entre o Salmo 21 e o Salmo 23. O Salmo 23 retrata o Senhor como nosso pastor. João 10 diz que Jesus é o supremo pastor. O Salmo 22 retrata de uma forma muito vívida os sofrimentos do Redentor. Veja que toda a Escritura, de alguma forma, vai apontar para os sofrimentos, a humilhação, a morte, a ressurreição, a segunda vinda do reino do nosso Cristo.
Portanto, a Bíblia não fala a respeito de nós. Hoje pela manhã, na classe dos adultos, nós demos sequência na série A Fé que Nos Foi Dada, livro de autoria do pastor Kevin DeYoung, um pastor norte-americano. A terceira lição fala que Deus não é gente. Deus é único. A maior necessidade que nós temos é de conhecer a Deus, os seus atributos, como que Deus lida com a sua criação, como que Deus lida com a sua igreja. Calvino dizia: conheça a Deus e conhecerá a ti mesmo. Se você conhecer a Deus, você vai conhecer a si mesmo. O que eu quero destacar aqui é que os Salmos retratam de uma forma muito clara a pessoa do Senhor Jesus. Ambos os adventos do Senhor estão no livro dos Salmos. O advento do sofrimento, sua primeira vinda, e o advento da glória, sua segunda vida ou vinda. E aqui se encontra alguém que é muito maior do que Davi. Além do testemunho do Senhor nos Salmos, uma outra verdade que aprendemos, à luz desse texto que lemos: quão abominável aos olhos de Cristo é a hipocrisia. Hipocrisia. Eu vou definir hipocrisia de uma maneira simplista. Hipocrisia é você demonstrar algo que você não é. É preocupar-se com uma imagem. Eu preciso zelar por uma imagem. Eu não estou falando de livrar-se da aparência do mal, que é outra coisa. Mas a hipocrisia é você mostrar algo que na verdade você não é. No seminário nós tivemos aula com um professor que não acreditava na Bíblia, que não acreditava nos milagres da Escritura. E um dia, em sala de aula, os alunos questionaram o professor, que era pastor de uma igreja aqui em Brasília. Ele não é mais pastor de igreja nenhuma. Também não tinha como ele continuar. E ele foi indagado pelos alunos: professor, pastor, como que o senhor vai subir num púlpito dominicalmente e pregar a respeito de algo que o senhor não crê, que o senhor não acredita? Isso não seria uma hipocrisia? E aí ele veio com aquela resposta dando: não é bem assim. Não é bem assim. Hipocrisia é mostrar algo que você não é. E quão abominável aos olhos de Cristo foi a hipocrisia. Versos 45 a 47. Veja que essa foi uma advertência ousada, inovadora e admirável do Senhor. Foi uma denúncia pública dos homens que se assentavam na cadeira de Moisés e eram reconhecidos como os mestres do povo judeu. Eram homens que viviam imersos na hipocrisia. Esse pecado foi amplamente condenado pelo Senhor Jesus. Certamente, nenhum outro pecado extraiu dos seus lábios condenação tão frequente, severa e humilhante. O Senhor se mostrava cheio de compaixão e misericórdia para com os piores pecadores, os piores deles. Não houve indignação nele quando encontrou-se com Zaqueu, que as crianças acabaram de cantar aqui. Zaqueu, ladrão arrependido. Assim o termo bem claro. Com Mateus, publicano, cobrador de impostos. Com Saulo, o perseguidor da igreja que queria ver os cristãos mortos, liquidados. Com a mulher pecadora na casa de Simão. Mas quando encontrava-se com os escribas e fariseus, vestidos de um disfarce de espiritualidade, pretendendo possuir grande santidade exterior, enquanto seu íntimo estava cheio de perversidade, o Senhor reagiu. Veja que o nosso Cristo nunca muda. Ele é o mesmo hoje e o será eternamente. É fundamental que sejamos verdadeiros e sinceros em relação ao nosso cristianismo, em relação à nossa vida cristã, em todos os segmentos, seja em casa, seja no trabalho, seja na vizinhança,
seja em qualquer lugar que estivermos. Nós não precisamos criar uma casca, uma imagem para as pessoas. Eu acho, assim, incrível, algumas pessoas que nos procuram entre os domingos para aconselhamento, elas dizem, pastor, estou morrendo de vergonha. Estou morrendo de vergonha. Porque, eu estou morrendo de vergonha do Senhor, porque domingo parece que está todo mundo bem. Eu estou me sentindo o pior dos pecadores. E às vezes estamos num aconselhamento, e às vezes uma pessoa fala algo da outra, e a outra diz assim, eu não acredito que você está falando isso na frente do pastor. Eu não acredito nisso. Qual a necessidade? Aí eu deixo falar à vontade, e eu sempre no final digo, meus irmãos, eu sou um pecador miserável também. Lido com o velho homem dentro de mim todos os dias. É uma luta. É uma luta constante, então os irmãos não têm que ter vergonha de nada, não. Eu, como pastor, tenho que estar disposto a conversar a respeito de todos os assuntos e ver a podridão e sentir o cheiro. O cheiro, os bastidores. Os irmãos veem que domingo eu não falo o que acontece na sala de aconselhamento. E vou morrer com isso. Vou morrer com isso. Mas a hipocrisia cria uma casca, uma maquiagem. Portanto, a exortação é que, acima de tudo, sejamos íntegros. O que importa em relação aos dispenseiros, como diz 1 Coríntios 4, 2, é que sejam encontrados fiéis. A verdade, unicamente a verdade, é a primeira peça da armadura cristã mencionada por Paulo. Seja quem você é, sem medo de ser feliz. Seja transparente. Não passe às pessoas uma imagem do que o que você não é. Muitas vezes se envergonhando de homens. E Deus? Pessoas muito cascudas. Tem que pensar se realmente estão servindo a Deus ou se querem agradar os outros. Se são escravos de uma boa imagem para os outros. Veja o absurdo que aqueles homens chegaram. Homens supostamente letrados na Bíblia, mas que não conheciam o Senhor. Não conheciam quem era Deus. Mas além do testemunho do Senhor no livro dos Salmos e a repulsa de Cristo em relação à hipocrisia, uma outra verdade que aprendemos à luz desse texto, também não é uma verdade muito palatável, haverá graus de condenação no inferno. Tem gente que diz que nem existe inferno. Mas o versículo 47 diz que haverá graus de condenação lá no Hades, no inferno. As palavras de Jesus, e veja que quem fala a respeito do inferno é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essas palavras são claras e inconfundíveis. Aqueles que vivem e morrem na hipocrisia sofrerão maior juízo, ou um juízo mais severo. E essa verdade é muito triste, irmãos. Muito triste. A realidade, a eternidade da condenação futura estão entre as grandes verdades fundamentais do cristianismo. Lamentavelmente, nem todos que estão aqui nesse templo serão salvos. Lamentavelmente. Nós temos a esperança que sejam. Mas o Senhor nos traz alertas na sua palavra. É importante mantermos firmes as nossas convicções do que a Bíblia fala sobre o inferno e sobre os céus. Pelas Escrituras existem níveis de glória no céu, os galardões. Há níveis de glória, níveis de recompensas da parte do Senhor. Mas por outro lado, há graus de misérias no inferno. Pode ser uma miséria maior. Afinal de contas, quem são os que receberão a condenação eterna? São todos que não desejam vir a Cristo, que não conhecem a Deus e que desobedecem deliberadamente ao Evangelho. Falando um português bem claro,
Todos que se recusam a arrepender-se e perseveram em sua impiedade serão condenados. Colherão de acordo com aquilo que plantaram, como diz o livro, a Epístola aos Gálatas. Deus não deseja a ruína deles. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Talvez nós tivéssemos prazer na morte do ímpio, mas Deus não tem. Porque Deus sabe o que vai acontecer depois. Mas se recusarem a ouvir a sua voz, morrerão em seus pecados. Meus irmãos, essa noite eu falei sobre essa última indagação do Senhor Jesus aos seus opositores. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O texto retrata o admirável testemunho sobre a divindade de Jesus, no livro dos Salmos, a sua humanidade também, o quão abominável aos olhos do Senhor a hipocrisia, e retrata os graus de condenação no inferno. Meus irmãos, a exortação final que eu quero deixar à igreja, a todos nós, que não simulemos algo que nós não somos. Principalmente para o Senhor. Nós podemos enganar todo mundo, mas não enganamos o Senhor. Não é necessário. Tem uma história antiga, que eu acho que a maioria de nós a conhecemos, de um pastor. Um pastor que era muito carismático no contexto da igreja. Extremamente carismático, atencioso, paciente. Aquele pastor que abraçava, acolhia os membros da igreja. Estou falando pastor porque pega na gente, né? Nos ministros. Mas em casa era um desastre. Era uma pessoa sem paciência, irritante, uma pessoa rude, que não parava para ouvir a sua família, sua esposa, seus filhos. E um dia o filho desse pastor trouxe um colchão para a igreja. E aí ele disse: papai, eu trouxe esse colchão para a gente morar na igreja. Porque aqui o senhor é outra pessoa. Aqui o senhor é uma pessoa boa. Então vamos morar aqui na igreja. Vamos morar aqui que tudo vai ficar bem. Meus irmãos, nós não precisamos mostrar aquilo que nós não somos. Seja simpatia, seja ostentação. Às vezes a pessoa se aperta para conseguir um carro muito bom, para mostrar para os outros. Eu preciso mostrar que eu estou andando num carro muito bom. Aí coloca a família em privação, os filhos comendo mal, muda o filho de escola para manter aquele carro. Nós fazemos várias críticas, às vezes as mulheres brincando, né, que elas gastam muito com unha, com cabelo, com, né, essa coisa toda, semanal. Mas o homem, quando vai, ele compra uma caminhonete. E ainda chega em casa e diz: comprei pra gente. Não, ele comprou para ele, para o ego dele, para a vaidade dele, para mostrar para os outros algo que ele não é. Não há necessidade disso. Basta mostrar quem somos em Cristo Jesus. A beleza de Cristo tem que aparecer por meio das nossas vidas. As coisas dessa terra vão passar, mas o nosso relacionamento com Cristo é o que vai permanecer eternamente. Eu fico chocado quando, na consumação dos tempos, há ali os benditos e os malditos. Os benditos meio que não entenderam aquilo que Jesus falou. Quando, Senhor, que te vimos passando fome, com sede, preso? Não sei quando isso aconteceu, porque naturalmente eles vão frutificando. É o que a Bíblia diz: o que a mão esquerda faz, a direita não vê. Eu não preciso ficar com vantagem. Porque eu fiz isso, porque eu sou mais santo. Nada disso. É o ser cristão. Mas chama a atenção quando Jesus aparta os cabritos e ele diz assim: olha, eu não conheço vocês. Eles acham estranho. Ele diz: como não, Senhor? Mas em teu nome expelimos demônios. Em teu nome fizemos tantas coisas maravilhosas, portentosas.
como que o Senhor não nos conhece? E Jesus diz claramente a eles: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Quem é Jesus para você? Onde está o seu coração? Está com o Senhor ou em outros valores? Então que o Espírito Santo, ao longo dessa semana, nos incomode em relação a isso. Eu acredito que temos que ser religiosos, sim. Temos que ser. Mas religiosos crentes no Senhor Jesus Cristo. Pode chamar desse jeito, não tem nenhum problema. Mas um religioso que crê no Senhor Jesus Cristo, que crê no ressurreto e que caminha com Jesus. Então essa é a exortação final que eu quero fazer essa noite, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós.